O processo de purificação orgânica intensiva é um procedimento, é um treinamento no qual nós damos um espaço para o corpo descansar, se regenerar, se refazer, se revitalizar, se rejuvenescer, melhorando tanto a nutrição quanto intensificando técnicas que vão promover a purificação orgânica, tanto física quanto energética e emocional. Nesse contexto é bom entender como nutrição tudo aquilo que nós ingerimos, seja na forma de alimento sólido ou alimento líquido, mas também pensamentos e emoções que nós assimilamos e cultivamos. O processo de purificação orgânica intensiva ele é dividido em pelo menos 2 fatores, tá? A seleção alimentar e a intensificação da prática de técnicas que nós já utilizamos no dia a dia da prática de yoga. Através da prática do yoga, nós já estamos promovendo uma purificação orgânica intensiva, profunda, diferente daqueles que não estão utilizando essas técnicas, só que no treinamento do Butta Shuddhi, a purificação orgânica intensiva, nós vamos intensificar ainda mais e focar a prática nessas técnicas que vão aprofundar ainda mais esse processo. Na seleção alimentar, nós utilizamos 4 fatores aqui. Primeiro, a redução, até zerar, a redução gradual, até zerar daqueles alimentos que são nocivos ao seu bem-estar, que não estão alinhados com a sua fisiologia, tá? Então, alimentos que geram inflamação, alimentos que levam muito tempo para ser digeridos, alimentos para os quais o nosso sistema fisiológico não foi programado. Nós vamos zerar alguns deles imediatamente, alguns hábitos alimentares imediatamente, e nós vamos aumentar o consumo de elementos que são legais para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a nossa vitalidade, para a nossa regeneração, para a nossa vitalização, para nosso desempenho, que estão alinhados com a nossa natureza fisiológica. E isso é muito interessante, e isso aqui funciona muito bem, porque à medida que você vai reduzindo um e aumentando o outro, você vai suprindo a falta que você vai sentir um pouco daquele que você está acostumado, que você está viciado a consumir. Então isso ajuda bastante, não é só reduzir, não é só tirar, mas é acrescentar outras coisas que vão ocupar o espaço daquele que está sendo retirado. E esse é um procedimento muito eficaz, essa é uma das técnicas mais eficazes que nós utilizamos no processo de treinamento de reeducação comportamental. Não é apenas tirar um hábito, mas acrescentar, substituir um hábito nocivo, um vício que você tem, por um hábito que seja muito mais inteligente, produtivo, a curto, médio e longo prazo. Por exemplo, se você vai se esforçar para parar de fumar, você vai colocar unicamente toda a sua energia, toda a sua atenção, todo o seu esforço para parar de fumar. É muito mais produtivo se você escolher um hábito que entre em choque com o hábito de fumar. Por exemplo, vou começar a correr. Começo ali, contrato um professor, faço treinamento, vou aumentando o meu tempo, minha velocidade, o percurso corrido. Cada vez mais eu vou precisar de um fôlego maior se eu quiser atingir metas maiores. E uma hora, o hábito de fumar ele vai entrar em choque, porque se eu preciso de um fôlego maior, eu preciso respirar melhor, eu preciso de pulmões saudáveis, e aí eu vou ter que fazer uma escolha. Ou eu aumento minhas metas e me supero, ou eu faço um meio a meio ali, correndo mais ou menos e mantendo o hábito de fumar. Se eu quiser evoluir por um lado, eu vou ter que largar o outro. Então aí fica muito mais fácil você tomar essa decisão. Cada vez que você for pegar o cigarro, poxa, mas será que vale a pena eu fumar esse cigarro aqui e perder a qualidade do meu desempenho no treinamento da corrida? Então é muito mais fácil eu colocar foco, atenção, energia no desenvolvimento de uma habilidade que seja interessante para mim a curto, médio e longo prazo e tirar o foco e a energia que antes estava no lugar errado
que estava no hábito de fumar ou qualquer outro vício. Naturalmente, o meu desejo pelo hábito de fumar vai sendo minado. Um outro fator que é bastante importante são os hábitos alimentares. Qual horário você se alimenta? Quantas vezes por dia você se alimenta? Então, qual a frequência? Qual é o volume de alimentos consumidos a cada refeição? Qual é a variedade? Qual é a combinação dos alimentos? Qual é o estado emocional, o nível de concentração, foco, atenção durante o ato de se alimentar? Qual é a qualidade da sua mastigação? Tudo isso vai afetar na qualidade da sua nutrição, do seu processo de nutrição. O quanto você vai absorver de nutrientes de acordo com o que você está combinando, de acordo com a sua frequência, de acordo com o volume de alimentos, a mastigação, a concentração, o estado emocional. Tudo isso vai afetar na qualidade do seu processo de nutrição. Não é só a quantidade de alimento, mas quanto você assimila dos nutrientes que você está ingerindo. Se não tiver uma boa mastigação, por exemplo, você pode assimilar muito pouco. E se você tiver uma mastigação melhor, com menos alimento, você consegue assimilar muito mais nutrientes e ainda se satisfazer com uma quantidade menor de alimentos. Entre outros hábitos aqui. No processo de intensificação das práticas, das técnicas, nós vamos utilizar a intensificação dos mantras, que tem como fator principal nesse contexto a purificação do corpo energético. O mantra são vocalização de sons e ultrassons. No vácuo do som nós temos o ultrassom, e o ultrassom ele tem o efeito de vibrar dentro dos canais energéticos e produzir uma pulverização daqueles detritos, daquelas impurezas que estão paradas nos canais, entupindo os canais, dificultando a passagem de energia nos canais, assim como as veias e artérias, às vezes elas ficam entupidas de impurezas ali, de gordura, enfim, impedindo um bom fluxo sanguíneo. Esses detritos que são gerados por uma má administração das emoções e por uma alimentação inadequada vão impedindo um bom fluxo energético. Então os mantras vão ajudar a pulverizar, a quebrar esses detritos, essas impurezas. Para na sequência a gente aplicar os pranayamas. Os pranayamas é o aumento da bioenergia através de técnicas respiratórias, o aumento do prana. Prana é qualquer forma de energia biologicamente manifestável. Os pranayamas, além de injetar um volume muito maior de energia no seu corpo, ele vai empurrar para fora os detritos que foram pulverizados através dos mantras. Então, o pranayama completa o serviço que foi iniciado pelos mantras. Não só isso, ele vai injetar mais energia, injetando mais energia nos canais, você estimula que os canais energéticos, assim como as veias e artérias que conduzem a circulação sanguínea, esses canais vão ficando mais largos, mais fortes, e à medida que você vai injetando mais energia, vão criando-se novas ramificações, novos capilares energéticos, aumentando e melhorando a distribuição energética. Um outro efeito importante do mantra é que ele ajuda no aumento da concentração, ele ajuda a treinar concentração, é uma prática que você tem que fazer bem concentrado, e ele ajuda na administração das emoções. Nós temos dois tipos de mantras, um focado em facilitar e treinar a concentração, todos os dois funcionam para a concentração, mas um principalmente mais focado no aquietamento, na concentração, na interiorização, e o outro focado na extroversão. Então, o que esse outro faz? Que são os kirtans. O que os kirtans ajudam a fazer? Eles ajudam a treinar, a treinar a sua musculatura emocional, exacerbando a felicidade, a alegria, o bem-estar, gerando esse estado através simplesmente da prática. E quanto mais você pratica, mais intensos são seus efeitos. E você pode utilizar, por exemplo, no momento do seu dia que você está estressado, desanimado, coisa e tal, para ali alguns instantes, às vezes só de mentalizar a vocalização dos mantras, resgatando a experiência das práticas feita em sala de aula ou quando você pratica em casa, você já consegue restabelecer aquele estado emocional
mais elevado. Então, o mantra também acaba sendo uma poderosa ferramenta de administração das emoções, assim como os pranayamas. Tá? A respiração tem uma relação direta com as emoções. Toda vez que o estado emocional se altera, a respiração também se altera. E através da mudança da qualidade da respiração, nós conseguimos promover uma mudança na qualidade dos estados emocionais. Na sequência, nós temos os kriyas e os bandhas. Os kriyas são atividades de purificação de mucosas. Assim como os mantras têm um foco em produzir uma profunda purificação do corpo energético, os kriyas têm a mesma função sobre o corpo físico denso. O corpo físico ele é dividido em corpo físico denso e corpo físico energético. Então, enquanto os mantras atuam sobre o energético, os kriyas vão atuar sobre o corpo físico denso. Os bandhas não têm a função de purificação como as outras técnicas. Eles têm o foco na estimulação através de pressão e compressão de glândulas e plexos no aumento da produção hormonal. E isso vai ajudar bastante, isso acaba funcionando como um suporte na administração das emoções. Além disso, gera um aumento de vitalidade, disposição, bom humor, nos processos de purificação e regeneração fisiológica. E nesse momento que o corpo está passando por um processo intenso de purificação, de desintoxicação, regeneração, rejuvenescimento, o aumento da produção hormonal é muito bem-vindo, obrigado. E ainda nessa onda de aproveitar o momento de desintoxicação, aproveitando que a gente está eliminando muitos alimentos que são tóxicos, que geram o enrijecimento da musculatura e das articulações, as inflamações que às vezes geram, muitas vezes o desconforto que a gente sente na prática do alongamento não é só pela dureza da sua musculatura, mas são inflamações geradas por aquela alimentação que não está alinhada com o nosso sistema fisiológico. São alimentos que não nos fazem bem. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque você já parou para pensar que nós consumimos alimentos que geram inflamações e o nosso corpo passa o tempo inteiro, todos os dias, sendo bombardeado por esses alimentos com frequência, e ele está o tempo inteiro gastando energia para se recuperar de uma inflamação que nunca vai passar. Porque você está alimentando a fogueira, você está alimentando a inflamação todos os dias. A ideia não é radical, que você nunca mais consuma laticínios, que você nunca mais consuma salgadinhos, que você nunca mais consuma aquelas porcarias deliciosas, mas que eles não tenham uma frequência tão absurda que façam a manutenção de preservar essa inflamação constante no seu corpo. Essas inflamações, não é só uma. Tem as inflamações nas articulações, tem as inflamações na camada adiposa e por aí vai. Então, aproveitando que o corpo vai ficando mais confortável e a musculatura vai ficando mais solta, as articulações mais soltas, aí a gente foca ali, aproveita esse momento para focar principalmente nos asanas de flexibilidade. Mas pode treinar os asanas de força também. Em seguida, nós vamos intensificar também o Yoga Nidra, porque o Yoga Nidra não só ele intensifica, acelera o processo de assimilação dos efeitos de todas essas técnicas e da mudança de alimentação, mas através do Yoga Nidra a gente consegue atuar sobre o nosso subconsciente para promover uma reeducação emocional e até mesmo uma reeducação comportamental, para que essas mudanças sejam muito mais confortáveis, mesmo que seja por um período curto, mas que seja mais confortável. Porque o principal problema aqui não é colocar essas coisas em práticas, mas administrar as emoções, porque a gente tem uma relação emocional com a alimentação que é muito, muito profunda. Não é que a alimentação deva ser gostosa, prazerosa, divertida, fonte de alegria, de bem-estar, mas ela não pode estar no topo. Ela não pode ser sua maior fonte de suprir as suas frustrações em outras áreas.
Você tem que resolver esses problemas, essas frustrações em outras áreas de uma outra forma e não através de uma muleta que é encher a barriga, principalmente de porcarias. Uma outra coisa que vai acontecer com esse processo é o refinamento do paladar. Porque nós temos quando a gente está acostumado a consumir muito tempero químico, glutamato monossódico principalmente, que está aí praticamente em todos os alimentos processados, industrializados, o nosso paladar fica muito viciado naquele sabor. É uma delícia, mas a gente acaba ficando viciado e menosprezando os sabores dos temperos, dos condimentos. É muito normal uma pessoa que está acostumada a comer quase tudo temperado com glutamato, que não sinta o sabor nos outros alimentos, mesmo que tenham temperos, porque o paladar está estragado. E à medida que você vai retirando isso, o glutamato é um dos itens que deve ser zerado imediatamente, justamente para permitir que o seu paladar rapidamente recupere a sua sensibilidade para que você comece a dar mais valor para os temperos, para perceber o quanto eles são gostosos, as suas combinações variadas que dá para fazer. E não só isso, se você for pegar e pesquisar, cada tempero tem uma lista de benefícios para a saúde, para o bem-estar grande. Em contrapartida, o glutamato monossódico está entre os 5 piores alimentos do mundo, considerado cancerígeno. Então, assim, esse processo de você começar a tirar aqueles alimentos que você gosta tanto, eu canso de ouvir as pessoas falar assim, mas eu não vivo sem isso. Você não deve falar isso nunca, tá? Porque a tradução dessa frase é: eu sou escravo de alguma coisa. Você está dizendo que você é dependente de uma coisa quando você não deveria ser dependente de nada. O seu bem-estar, a sua felicidade, a sua alegria não deve estar linkada, dependente de elementos externos, principalmente na alimentação. Tome cuidado com isso. Como eu disse antes, assim, não tem problema nenhum e é louvável que seja dessa forma, que a alimentação seja uma fonte de felicidade, de alegria, de diversão e de bem-estar emocional, mas não pode estar lá no topo, de forma que você seja dependente daquilo, porque senão toda vez que se sentir frustrado, você vai compensar comendo mais do que devia. Tanto na frequência quanto na quantidade e, principalmente, acabamos detonando na qualidade. E assim, você tem mais liberdade para, sempre que necessário, promover os ajustes necessários para preservar e melhorar a sua saúde e o seu bem-estar. Nunca permita que a sua felicidade, que a sua alegria, que o seu bem-estar físico, emocional e mental sejam dependentes de coisas, de eventos externos. Isso tem que vir muito mais de dentro do que de fora. Quando nós falamos de preservar e melhorar, o melhorar aqui não está no sentido de recuperar. Na verdade, está muito mais dentro do conceito de melhorar mesmo. Existe um conceito muito equivocado na nossa cultura de que, com o passar do tempo, é natural que a nossa saúde vá se deteriorando. Na maioria dos casos, sim, porque na maioria dos casos nós não investimos no aprimoramento pessoal. O ser humano é dotado de milhares de habilidades, de genialidades que precisam ser desenvolvidas, mas precisa de um treinamento sistemático direcionado para desenvolvimento dessa performance pessoal. E à medida que você foca no desenvolvimento pessoal, isso inclui a qualidade da sua alimentação, isso inclui você ter saúde e bem-estar. Quando algumas pessoas me vêm dando esse tipo de treinamento, esse tipo de curso, acham que eu trabalho na área de saúde. Não, eu trabalho na área de desenvolvimento pessoal, que depende também de você ter uma boa saúde, de você ter mais energia, de você ter mais vitalidade. E quando você promove, você foca no seu desenvolvimento pessoal, eu costumo dizer que em vez de envelhecer, você amadurece. Então você pode, ao longo do tempo, ter mais saúde e mais vitalidade,
porque isso depende isso é um dos suportes do seu desenvolvimento pessoal. Ter mais concentração, ter mais foco, ter mais intuição, ter maior habilidade de administrar o seu desenvolvimento, tudo isso depende de ter uma boa saúde. Saber administrar as emoções. Sabendo administrar as emoções, você tem mais energia física, emocional e mental. Então apague das suas crenças pessoais de que é natural que com o passar do tempo você tenha menos vitalidade, que você tenha menos disposição, que você tenha menos saúde. Isso tudo depende de como você investe no seu desenvolvimento pessoal na intenção de preservar e melhorar aquilo que você já tem. Então o Yoga Nidra, além de facilitar o processo de assimilação dos efeitos de tudo que a gente estiver aplicando aqui, ele vai ajudar a promover uma reprogramação emocional. O que é uma reprogramação emocional? É você estabelecer uma relação emocional diferente com as coisas de fora. Então você pode programar o seu subconsciente para que naturalmente você comece a fazer escolhas melhores, para que você não seja tão dependente, que a sua felicidade não seja tão dependente de alimentos, que você encontre outras fontes de alegria. Então você começa a estabelecer uma relação emocional diferente. A gente pode utilizar isso de 1000 formas, a reprogramação emocional. Se, por exemplo, você tem uma situação cotidiana que acontece com uma certa frequência, e sempre que acontece aquilo você já tem uma resposta de estresse, de ansiedade, de insegurança, você pode criar uma reprogramação, promover uma reprogramação emocional para que aquilo não gere mais aqueles níveis de estresse e talvez até você consiga se divertir com aquela situação. O problema é que aquilo está condicionado. Aquilo está programado no seu subconsciente, que gera uma resposta imediata, tanto emocional quanto química, e também já está ali, tem uma série de mecanismos no corpo físico, de tensões musculares, de movimentos que você vai fazer em resposta àquele estímulo. E a gente precisa quebrar essa resposta e criar uma resposta nova. Então isso é reprogramação emocional, criar respostas diferentes para estímulos, para os estímulos. Deu para entender? Acho que aí eu até fiquei confuso agora. O que é reprogramação emocional? Como a nossa consciência, como a nossa tomada de decisões funciona? Entenda assim, para todo pensamento nós temos uma reação emocional. Seja ela mais sutil, às vezes tão sutil que a gente mal percebe, seja ela mais intensa. Nós temos respostas emocionais que vão definir as nossas decisões, que vão definir nossas ações, que vão definir determinados resultados. Quando a gente fala de reprogramação emocional, é estabelecer uma relação emocional diferente com os estímulos que nós recebemos. E uma vez que a gente estabelece uma relação diferente, nós podemos condicionar respostas diferentes. Então, algo que me estressa no meu dia a dia, eu posso estabelecer uma relação emocional diferente com aquele estímulo para que ele já não me estresse tanto. Um fator muito comum de geração de estresse é o trânsito. O indivíduo ele pega trânsito todos os dias nos mesmos horários e mesmo assim ele se permite porque ele está viciado. Uma outra coisa que acontece é o seguinte, para todo pensamento nós temos uma reação emocional e nós temos uma resposta química produzida pelo nosso próprio cérebro. Essa química cai na nossa corrente sanguínea e a gente se acostuma com ela, fica viciado dela. Então a gente é viciado no estresse gerado pelo trânsito, no estresse gerado pelo ambiente de trabalho, seja com o patrão, seja com o funcionário, seja com o superior, seja com o subordinado, seja com o cliente. A gente vai buscando, a gente está acostumado e viciado com essas fontes de estresse, de ansiedade, de insegurança e inconscientemente a gente busca cada vez mais. Porque a gente vai precisando de doses cada vez maiores. Quando a gente fala, então, de reprogramação emocional, é estabelecer uma relação, uma resposta emocional diferente para os mesmos estímulos. Então, algo que me estressava antes,
Eu posso promover uma reprogramação, eu posso promover uma resposta, condicionar uma resposta diferente. Ao longo do treinamento, vai chegar um momento que você ia se estressar com aquele estímulo, você consegue parar para pensar e falar assim, não. Aí você usa ali todas as técnicas que você conhece, mentalização, respiração, enfim, mantras. Muda de atitude e não se permite mais estressar com aquele estímulo. Você percebe uma diminuição da intensidade. Só que na maioria das situações, a resposta é muito automática, a gente às vezes não tem tempo de parar para pensar. As respostas são automáticas, são impulsivas. Então, quando a gente promove uma reprogramação emocional, a gente automatiza respostas diferentes para estímulos estressantes. Quando a gente fala estímulos estressantes, pensa em todos os sentimentos, seja estímulos que geram tristeza, estímulos que geram ansiedade, estímulos que geram angústia, insegurança, enfim. Então a gente pode criar uma relação diferente, porque a maior parte desses sentimentos são baseados em pura ilusão. Talvez a gente tenha tido uma experiência que tenha gerado realmente uma situação desconfortável, mas a gente condicionou que toda vez que a gente vai receber aquele estímulo, a gente já vai ficar ansioso na expectativa daquele resultado negativo e na maioria das vezes nem acontece. Às vezes até acontece muito mais porque a nossa mente já busca realmente aquela situação. Então nós precisamos conscientemente fazer um treinamento para promover uma resposta diferente para os estímulos. E a isso nós chamamos de reprogramação emocional. E uma das ferramentas utilizadas é o Yoga Nidra. E isso é muito importante nesse momento porque o ato de se alimentar, ele se tornou uma fonte de suprir as frustrações que a gente encontra em outras áreas, que a gente sofre em outras áreas. Então, o ato de se alimentar, ele se tornou uma fonte muito grande de felicidade, uma das principais fontes de felicidade do indivíduo comum para suprir, como muleta, para suprir as suas frustrações que ele encontra em outras áreas. Então, primeira coisa, a gente precisa aprender a lidar diferente com essas frustrações que a gente encontra em outras áreas, resolver as situações naquela área e não suprir isso com muletas, como a alimentação, porque acaba que você aumenta a frequência, aumenta a quantidade e diminui a qualidade. Alguém aqui já viu alguém afogar suas mágoas num refogado de legumes ou num bolo de chocolate, num pote de sorvete? Então você pode programar o seu subconsciente para oferecer respostas muito mais inteligentes, muito mais criativas, muito mais saudáveis, muito mais bem-humoradas para os estímulos que antigamente geravam estresse. E essas respostas vão ser escolhidas. Muitas vezes a gente participa de palestras motivacionais e aprende uma nova forma de se comportar. E aí você fala assim, eu vou adotar esse padrão comportamental para mim. Porque você identificou naquele padrão comportamental, às vezes numa palestra, às vezes observando um amigo, às vezes observando uma pessoa reagindo de uma forma mais bem-humorada, mais inteligente, mais produtiva numa determinada situação, e você fala, vou adotar isso para mim. Mas muitas vezes, quando nós recebemos esses estímulos, a nossa resposta é impulsiva. A maioria das vezes é impulsiva. Mesmo nas respostas, nas decisões que nós tomamos mais racionais possíveis, existe ali uma profunda raiz emocional. Então, você pode começar a escolher respostas mais inteligentes, criativas, bem-humoradas, para preservar o seu bem-estar, a sua lucidez e ainda conquistar o respeito das pessoas envolvidas. Respostas escolhidas a dedo. Só que você precisa treinar uma reprogramação para que isso aconteça quando você não estiver pensando. Porque na maioria das vezes, nessas situações, você não tem o tempo para pensar como agir aqui.
a resposta, a ação simplesmente sai. Depois você pensa, poxa, eu não devia ter feito isso, podia ter feito dessa forma, assim, assim, assado. Beleza, você pelo menos se conscientizou que você poderia agir diferente, como que você vai fazer para agir da próxima forma, para agir na próxima vez dessa forma diferente? Aí você precisa treinar, porque essas situações acontecem de forma esporádica, então o espaço entre uma e outra não te permite que você condicione essa resposta. Então, através da reeducação, da reprogramação emocional, você começa a criar respostas mais inteligentes. Às vezes não funciona na primeira vez, na segunda, na terceira, mas em algum momento, por insistência, você já começa a agir de uma forma diferente, de acordo com os estímulos. E o último da lista aqui, nós temos o Samyama, treinamento de concentração, meditação e hiperconsciência. Ele não tem a função propriamente de limpeza fisiológica, mas ele ajuda a limpar a mente, e a mente mais limpa, você consegue administrar melhor as emoções, mas principalmente, aumentando os níveis de concentração, você consegue aplicar melhor essas técnicas, principalmente no que se refere à administração das emoções. Porque a administração das emoções exige que você tenha uma certa consciência de como você pensa e como você reage aos estímulos. Então, exige um certo nível de atenção para que você comece a perceber os seus condicionamentos comportamentais, quais são os gatilhos que despertam aqueles estados emocionais, para que você promova ali uma correção, um aprimoramento do seu corpo emocional, das suas respostas emocionais. Então é importante ter um nível de concentração bom. Por ele estar aqui principalmente porque, aproveitando essa desintoxicação, nós acabamos tendo um melhor desempenho na hora de treinar. Então vamos aproveitar e treinar mais. Haverá muitos momentos em que você vai ter motivos para gerar movimentos, gerar pensamentos que vão te deixar ansioso, estressado, com receio, enfim. E aí nós ensinamos, uma das ferramentas de administração das emoções é você redirecionar o seu pensamento, tirar a sua atenção dos pensamentos que estão te trazendo para baixo e colocar a sua atenção para pensamentos que vão te puxar para cima. Mas para isso é preciso que você tenha bons níveis de concentração. E a administração das emoções é bastante importante para que você consiga ter um bom desempenho, para que você realmente consiga aplicar as mudanças na sua alimentação e preservar o seu sistema energético. Porque quando nós falamos muito de alimentação, coisa e tal, e pensamos sobre aquilo que nós ingerimos de alimentos sólidos e alimentos líquidos. Mas nós temos que levar em consideração que também nós nos nutrimos de pensamentos e emoções. E a qualidade dos pensamentos e das emoções que nós cultivamos ao longo desse treinamento, e não só ao longo desse treinamento, ao longo da vida, vão afetar muito a qualidade do seu desempenho aqui. Especialmente porque nós estamos falando aqui de purificação do sistema fisiológico, do corpo denso, do corpo físico denso, mas também do corpo físico energético. E aquelas impurezas que nós vamos aqui limpar através dos mantras e pranayamas são geradas por uma má alimentação e também por uma má administração das emoções. Então, se for um treinamento que é para você sofrido, cheio de reclamações ao longo do processo, mas que você aceita esse sofrimento por causa dos objetivos que serão alcançados, você acaba, por um lado, limpando através da alimentação, mas, por outro lado, sujando através da má administração das emoções. E aí vale ressaltar que muito daquilo que vai ser treinado aqui, muitas habilidades que vão ser desenvolvidas aqui vão continuar depois do treinamento. Você vai continuar administrando melhor a qualidade dos seus pensamentos e as emoções. Você pode até voltar a comer exatamente como você comia antes, né? Fazer o processo inverso aqui. Só que normalmente o praticante, principalmente num treinamento de 2 meses, de 8 semanas, acaba que ele tem o tempo de se acostumar com as mudanças.
Não é só é um esforço no começo, mas ele vai se adaptando, vai se acostumando, ele vai vendo que ele, pô, eu consigo viver sem isso e aquilo. Tá? O maior volume de comentários que os praticantes fazem é essa percepção de que eles conseguem viver sem algumas coisas que eles achavam que eles não conseguiriam ficar sem consumir doce todos os dias, sem consumir, enfim, qualquer coisa que para ele era essencial para o bem-estar e para a felicidade dele. Ele vê que ele passa muito bem, obrigado, sem aquilo. Por exemplo, tem uma aluna que ela achava que ela não conseguiria ficar sem café. Ela tomava café todos os dias pela manhã, de estômago vazio, e sem o café ela sentia dor de cabeça. Ela tomava o café menos pelo prazer do café, mas para evitar a dor de cabeça que ela tinha sempre por não tomar o café. Foi 3 dias, ela estava sem café e sem dor de cabeça. Então, uma das coisas que vai acontecer aqui é que muitas mudanças, ou poucas ou muitas mudanças, isso vai depender muito do praticante, serão preservadas. Alguns hábitos que serão cultivados aqui serão preservados sem esforço. O aumento da consciência, da percepção. Pô, tá escrito errado aqui, ó. Ninguém me avisa, né? Mas como eu estava dizendo, então assim, como o processo ele é gradual, o praticante ele tem tempo de vivenciar, curtir as mudanças e se habituar a elas, incorporar elas. E como há um aumento da consciência de como as técnicas influenciam o seu bem-estar, a sua vitalidade, a sua disposição, como a mudança nos padrões alimentares afetam o seu desempenho, a sua vitalidade, o seu bem-estar, a sua disposição, como cada alimento cai, como cada alimento afeta, para bem ou para mal, na hora de voltar, na hora de finalizar, depois de finalizar o processo de purificação orgânica intensiva, já pesa um pouco, será que vale a pena eu voltar a me alimentar igual eu estava me alimentando antes? E se o treinamento for bem trabalhado, você não vai chegar no final do treinamento ansioso para se encher de porcaria. Se você chegar no final do treinamento ansioso para se encher de porcarias de novo, é porque você não fez isso aqui direito, principalmente no que se trata da administração das emoções. Então, a atitude que é cultivada ao longo da prática é bastante importante para que você não chegue no final com essa ansiedade de se entupir daquelas coisas que nós ali tiramos para fazer uma purificação. Você pode voltar a consumir, mas vá aumentando gradualmente, não coloca tudo de uma vez só. Só que, justamente essa ampliação da consciência, e você começa a perceber muito mais, poxa, esse nutriente aqui que eu fui tirando, reduzindo aos poucos, e agora a hora que cai no meu estômago já é uma sensação diferente. Eu acho muito interessante que, por exemplo, antigamente a gente comia fritura todos os dias. Era fritura no almoço e jantar, era uma coisa muito comum até que se conscientizou a população de como a fritura faz mal para o bem-estar, para a saúde, e a gente foi reduzindo. E às vezes, quando você se permite a comer um pouco mais, você percebe como aquela fritura cai pesado, cai desconfortável no estômago. E por que você não sentia isso antes? É porque o seu organismo já parou de avisar. Você foi bombardeando tanto e a sua sensibilidade foi sendo bitolada. Bitolada? E uma má administração das emoções não gera apenas uma intoxicação do seu sistema energético, mas também do físico. Lembra que para todo pensamento nós temos uma resposta emocional e nós temos uma resposta química gerada pelo próprio cérebro. E essa química vai ficar circulando
através da nossa circulação sanguínea, sendo distribuída pelo corpo, alimentando o vício que nossas células têm naqueles padrões comportamentais. A consciência disso é bastante produtiva, porque ao mesmo tempo que nós somos o indivíduo comum, viciado em estresse, em ansiedade, em insegurança, em reclamações e todos os outros sentimentos mais pesados e viscosos, nós podemos nos condicionar a padrões emocionais muito mais interessantes, muito mais produtivos, muito mais saudáveis. E toda essa administração das emoções que nós fazemos aqui, ela é extremamente importante para que esse treinamento seja agradável. No primeiro momento, quando a gente vê ali a lista do que a gente vai tirar e acrescentar, dá um certo desconforto. Mas isso depende, o treinamento para o iniciante, o ideal é que ele seja feito de forma gradual por um tempo maior. Por exemplo, nesse treinamento que a gente está propondo agora de 2 meses, são 8 semanas. Então você tem 8 semanas para ir tirando gradativamente algumas coisas, acrescentando outras e treinando uma série de técnicas que vai tornar o processo muito mais confortável. Porque é extremamente importante que esse treinamento ele seja confortável e agradável, porque se ele for um processo de sofrimento, de restrição, ele acaba sendo muito mais nocivo. Você pode ter a melhor alimentação possível, treinar os melhores hábitos possíveis ao longo dos 2 meses, mas se for sofrido para você, por um lado você está limpando, por outro lado você está sujando, você está conspurcando o seu sistema físico e energético e emocional, o que é o pior. Porque uma ideia bastante interessante desse treinamento é os seus efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais é que você promove uma reeducação comportamental no que se refere aos hábitos alimentares. Então, você promove uma reeducação alimentar. O que vai acontecer? Depois, quando você finaliza o treinamento, você naturalmente, por uma questão do seu conforto pessoal, porque você teve tempo para se adaptar, para incorporar os hábitos aqui treinados, alguns deles ou muitos deles, depende muito de cada praticante, vão ser preservados. A expansão da consciência gerada por esse treinamento faz com que você comece a perceber muito mais qual é o efeito que cada alimento tem para você quando ingerido, como cada alimento influencia o seu desempenho físico, emocional e intelectual. E muito mais consciente, você naturalmente se torna muito mais seletivo, você já começa a pensar 2 vezes, será que vale a pena eu ingerir isso nessa quantidade, nessa frequência? Você tem a total liberdade para voltar aos mesmos hábitos antigos que você tinha. E essa ideia, essa proposta do treinamento, você já tem que ter consciência disso. Isso aqui é um período curto de treinamento, no qual você vai não se privar, você vai trocar uma coisa pela outra e depois, quando acabar, se você quiser, você volta aos padrões alimentares que você tinha antes. Só que como você tem uma consciência, e não só uma consciência, mas você já se condicionou de uma forma diferente, você já percebe que você não precisa tanto daquilo que você antigamente dizia que eu não consigo viver sem isso. Você percebeu que durante ali aquelas 8 semanas você conseguiu. E não só isso, houve uma melhora no seu bem-estar, nos seus níveis de satisfação pessoal, no seu desempenho, na sua performance, seja física, emocional e intelectual. Então você fica com essa consciência ampliada, você começa a pensar 2, 3 vezes antes, será que vale a pena eu ingerir isso aqui? E naturalmente, por uma questão de prazer, para preservar o seu bem-estar, aquilo já não é mais interessante, tanto quanto era antes. Naturalmente, você começa a fazer escolhas melhores. Por isso, eu costumo recomendar
que o praticante faça isso pelo menos uma vez ao ano, porque cada vez que ele fizer, ele vai dar uma guinada, uma aperfeiçoada nos seus condicionamentos alimentares. É natural que com o tempo, alguns hábitos antigos, porque ele tem um tempo ali muito maior ao longo da sua vida, eles comecem a voltar. Você administrando bem, você consegue preservar bastante coisa do que foi cultivado, do que foi treinado nesse período. Só que, ainda mais se você estiver praticando todas as outras técnicas de desenvolvimento pessoal proposta pelo método Revolucione-se. Mas alguns hábitos acabam voltando em menor intensidade, mas acabam voltando. Você vai ali no ano seguinte, faz de novo. Você já reforça aqueles hábitos que você já tinha incorporado e acrescenta mais alguns. No ano seguinte, mais uma guinada e mais uma guinada. A sua alimentação vai melhorando cada vez mais. A sua capacidade de administrar melhor as emoções vai melhorando cada vez mais. A sua capacidade de promover reeducação comportamental. Porque a grande sacada na questão da reprogramação reeducação comportamental é identificar que nós temos muitos hábitos que são produtivos, que estão alinhados com os nossos objetivos de vida e muitos hábitos, às vezes num volume muito maior, que estão atravancando a nossa evolução, o nosso desenvolvimento, o nosso alcançar os objetivos que nós temos em vida. E à medida que a gente vai promover uma reeducação comportamental, ela consiste em eliminar esses hábitos que fazem parte do conjunto de hábitos de autossabotagem. E desenvolvendo essa habilidade de promover a reeducação comportamental, a gente vai intensificando, melhorando nossa habilidade dos hábitos que são produtivos, que estão alinhados com nossos objetivos de vidas. Nós vamos melhorando a nossa habilidade de eliminar os hábitos que não são interessantes, mas às vezes algum hábito que a gente tinha e melhorou, ou algum hábito que a gente não tinha e incluiu, às vezes algum desses hábitos aqui se torna obsoleto. E aí a gente precisa agora, que ele não é mais útil, também eliminá-lo. Então, a grande sacada do processo de reeducação comportamental, que é um processo de metamorfose constante. A gente cria, conserva, melhora enquanto for interessante, quando não é mais a gente destrói, para depois criar novamente hábitos que estejam cada vez mais alinhados com os objetivos de vida. E no final do treinamento de purificação orgânica intensiva, a gente alcança ali os objetivos desejados. O primeiro, uma purificação, um rejuvenescimento fisiológico e energético. E também, por que não dizer emocional, já que houve uma mudança ali nos padrões emocionais, especialmente em relação à alimentação. Mas se você não tiver uma boa administração ao longo do dia, isso acaba funcionando para o cotidiano, você não consegue realmente estabelecer uma relação nova com o ato de se alimentar. E uma vez que nós damos esse descanso para o nosso sistema fisiológico e energético, nós facilitamos um processo de rejuvenescimento, de revitalização. E não só isso, nós acabamos ampliando o nosso sistema energético, o nosso sistema de captação, concentração e distribuição de energia, tornando os canais mais largos, mais fortes, mais extensos, criando novos capilares energéticos. Então é muito natural que depois desse processo nós temos mais vitalidade, mais disposição, mais bem-estar para o dia a dia. Outro resultado produzido pelo treinamento é reeducação comportamental, focado a princípio na reeducação alimentar, mas toda vez que você promove uma mudança de hábito efetiva, você abre espaço para novas mudanças. E muitos dos hábitos que foram treinados durante o processo de purificação orgânica intensiva podem e devem ser preservados. O treinamento é feito de uma forma que você consiga se habituar àquele novo padrão comportamental, para que você incorpore ele, para que ele fique
depois do treinamento. O processo de purificação orgânica intensiva não pode ser confundido com dieta detox, pelo menos não como tem sido aplicado. Eu imagino que a origem dessas dietas detox deve vir de um contexto muito mais inteligente, muito mais produtivo. Mas da maneira que eu tenho visto as pessoas aplicarem, consiste em se permitir no seu dia a dia, no seu estilo de vida, conservar hábitos tóxicos, tanto na alimentação quanto na ingestão de substâncias tóxicas, no cultivo de padrões emocionais e de pensamentos tóxicos, mas de vez em quando reserva ali um período de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana para fazer uma desintoxicação, para depois voltar com os mesmos condicionamentos que antes estavam intoxicando. A ideia do Buddha-Shuddhi é que no final dele você conserve o máximo de hábitos que vão preservar aquilo que você conquistou. Então você faz um esforço ali de talvez 1 mês, 2 meses, depende da programação feita, para depois jogar tudo fora, não vale a pena. Então a ideia é que cada vez que você faça esse treinamento, você dê uma guinada nos seus condicionamentos comportamentais, no que se refere na maneira que você se alimenta, a qualidade da sua alimentação, mas na qualidade dos seus comportamentos no dia a dia. E isso vai ser ajustado também através do processo de desenvolvimento da inteligência emocional. Então, ao longo do treinamento, você teve ali uma oportunidade de aprofundar, alargar e fortalecer a sua inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? Não é apenas a habilidade de administrar as emoções viscosas quando elas afloram, mas também a habilidade de cultivar padrões emocionais muito mais produtivos, criar respostas emocionais mais interessantes para os estímulos, para os mesmos estímulos que antes geravam respostas emocionais mais viscosas. E não só isso, aprender a usar os sentimentos como habilidades, aprender a fortalecer a sua capacidade de ser feliz, a sua capacidade de manifestar alegria, afeto, carinho, amor, gratidão, perdão e todos os outros sentimentos que são mais interessantes e produtivos. Então, resumindo, a inteligência emocional é a habilidade de lidar com as emoções, é a habilidade de oferecer respostas mais inteligentes aos estímulos e a habilidade de fortalecer, de treinar a sua musculatura emocional. E tudo isso nós utilizamos durante o Buddha-Shuddhi, durante o processo de purificação orgânica intensiva. E essas habilidades de desenvolver a inteligência emocional, cultivar a inteligência emocional e de promover mudanças de comportamento, elas vão ser preservadas e utilizadas após o treinamento, dentro do contexto do método Revoluciones. Isso aqui foi só um processo de dar uma guinada nas mudanças e acaba também sendo um processo também de fortalecer a sua habilidade de promover esses efeitos, esses resultados. Mas esses são apenas os resultados principais. Nós temos um conjunto de resultados colaterais bastante interessantes. Então, alguns dos efeitos colaterais alcançados com esse treinamento é a expansão da sua consciência. Você acaba ficando mais consciente de qual é a qualidade dos seus pensamentos, qual é a resposta emocional para cada pensamento, para cada estímulo que você recebe, como isso afeta o seu desempenho, como isso determina suas escolhas e ações, qual é o efeito que a alimentação produz para o seu bem-estar. Você acaba ficando muito mais consciente de tudo que te influencia. Um outro efeito, resultado interessante alcançado com esse treinamento, é a habilidade de reeducar-se. Toda vez que você promove uma mudança de comportamento, você abre espaço, você gera energia para continuar a promover essas mudanças, esse processo de reeducação comportamental, trocando hábitos nocivos
por hábitos inteligentes, hábitos produtivos, hábitos criativos, hábitos escolhidos por você. O processo de reeducação comportamental é o processo do exercício do livre-arbítrio. Muitos dos nossos condicionamentos, a maioria dos nossos condicionamentos, são incorporados logo na primeira infância, logo nos primeiros anos de vida, de acordo com as influências que nós recebemos. E ali, naquele momento, nós não temos o filtro para escolher isso aqui é legal, isso aqui não quero. Então é ao longo da vida que depois nós precisamos, através de uma expansão da consciência, promover uma reeducação comportamental. Um terceiro resultado aqui, que não deveria ser o mais importante, mas acaba sendo um dos que gera muito interesse pelo treinamento, é a redução de medidas. Se você passa a se alimentar, a se nutrir mais do que encher a barriga e fazer escolhas melhores na alimentação, tanto no que se refere à qualidade, no que se refere à quantidade, no que se refere à frequência, é muito natural uma redução de medidas, sem falar na diminuição no volume quando a gente elimina as inflamações na camada adiposa, inflamações nas articulações, inflamações nas veias e artérias, a gente acaba tendo ali uma redução de medidas. Um outro efeito que é bastante interessante, que é uma consequência quase óbvia, é o aumento na qualidade da sua saúde, na resistência do seu sistema imunológico. Se você se alimenta melhor, você deixa de sobrecarregar o seu organismo com inflamações que estavam sendo mantidas por uma alimentação inadequada, você começa a se alimentar com fontes que estão mais alinhadas com a sua programação genética, com a sua fisiologia, o mais óbvio que aconteça é que sua saúde, que seu sistema imunológico fiquem mais fortes. E aí você tem mais energia, mesmo porque você promoveu um aumento do seu sistema energético, o seu sistema de vascularização energética, então você tem aumenta a sua capacidade de captar, concentrar e assimilar mais energia, gerar mais energia. E um rejuvenescimento sistemático, não só da fisiologia, não só do corpo físico, mas um rejuvenescimento do seu corpo emocional, um rejuvenescimento da qualidade dos seus pensamentos. E aí você também tem uma maior estabilidade emocional. Tudo isso aqui são itens, que são fatores que são importantes durante o treinamento, mas que vão ser preservados, se bem conduzido o seu treinamento, eles terão que ser preservados após o treinamento. Então, ao final desse treinamento, você sai com muito mais energia, com muito mais disposição, com muito mais vitalidade para continuar investindo no seu desenvolvimento pessoal constantemente, para que você não tenha só mais saúde, mais bem-estar, mas se torne muito mais produtivo. A sua performance, ela cresce em todos os aspectos. Você com o emocional mais estável, com mais energia, com mais disposição, com mais saúde, é muito mais fácil você alcançar uma performance muito melhor, seja na prática desportiva, seja nas atividades intelectuais, nos empreendimentos, nas realizações, para se relacionar melhor com o mundo e as pessoas à sua volta. Essa foi a primeira parte da palestra de Bhuta-Shuddhi ou Purificação Orgânica Intensiva. O objetivo era explicar quais as medidas que serão tomadas para promover essa purificação e qual a relação entre os dois principais fatores, que é a seleção alimentar, a seleção de hábitos alimentares e as técnicas que nós vamos aplicar para intensificar o processo. Na segunda parte, nós vamos explicar quais são os elementos na alimentação, os hábitos alimentares que nós vamos reduzir até zerar, alguns nós vamos zerar imediatamente, e quais os hábitos que a gente vai incorporar. Assista ela para entender bem como o treinamento funciona e como ele pode ser extremamente eficaz para o seu desenvolvimento pessoal, para a sua reeducação
alimentar. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou qualquer dúvida, utilize o espaço reservado para os comentários. Se você quiser comentar qualquer coisa sobre sua experiência pessoal, também utilize ali o espaço dos comentários. Tem um grupo no Telegram, onde a gente vai compartilhar, no Telegram e no Instagram, onde a gente compartilha mais informações sobre desenvolvimento pessoal e sobre esse treinamento. E se foi bom para você, lembre-se de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal, tanto aqui do YouTube quanto do Instagram e do Telegram. Alan Hector, do Método Revolucione-se. Até logo mais!